rádio que toca palhoça. Voltamos, mais uma segunda-feira no ar com o nosso programa Equilibrilho, e hoje eu estou aqui com uma convidada que eu tenho certeza que vai deixar vocês aqui, ó, ligadinho, e já compartilhe muito este podcast, já compartilhe muito também para você que está nos vendo pelo YouTube, porque você vai sair daqui com as suas finanças arrumadinhas, estabelecidas, porque ela é mestre nisso, e eu já tive aula com ela, gente, e posso garantir para vocês que tem muitas chaves que ela, ó, faz isso aqui e você pensa, uau! Fábia Almenal, seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, obrigada por dar espaço, né, para falar sobre finanças, que eu acredito muito que pode salvar famílias, restaurar lares através da educação financeira. Então, eu te agradeço muito por esse espaço, por esse convite. Nossa, eu que agradeço. E, gente, eu já ganhei presente, tá? Ganhei um livro aqui, Chamados para Criar. Eu amei o subtítulo também, Um Convite Bíblico para Criar, Inovar e Arriscar, de Jordan Raynor. Ó, ganhei. E, assim, a introdução da contracapa, ela chama muita atenção. Eu tô aqui, ó. Então, quase que eu parei o programa para já abrir o livro e ler. Eu tô nessa mesma expectativa. Que máximo. Gente, vamos lá então, vamos começar. A Fábia, ela fala muito sobre finanças e ela traz também uma visão bíblica, né? E eu creio que finanças, ela restaura não somente vidas, mas que ela também salva muitos casamentos. E a última live dela, ela faz live, gente, muitas. Você tem que seguir ela, é Fábia Almenal? Fábia.almenal. Então, ó, você tem que seguir lá o Instagram dela, porque sempre tem muitas chaves, né, muitos gatilhos, e buscar conhecimento. Mas, Fábia, antes da gente entrar nesse tema e eu trazer esse gatilho ali que veio da tua live, eu quero que tu me diga como que tu foi parar nessa área. Então, eu trabalho no mercado financeiro, né, e na área financeira há mais de 15 anos. Mas trabalhava para o setor privado, para uma empresa no setor financeiro. Sempre tive muita facilidade com números, amo números. E eu achava que isso bastava para minha casa. Eu saber sobre números era suficiente para eu lidar com as minhas finanças em casa também. Eu sempre tive planilhas, das mais, né, complicadas, vamos dizer assim, mas isso nunca resolveu. Então eu comecei a estudar. Só que antes desse ponto, né, deixa eu só dar um passo para trás, antes de eu começar a estudar efetivamente finanças para minha casa, para mim, eu fiz um TCC. É um ponto que eu gosto muito de trazer, porque eu trabalhava numa empresa, queria fazer sobre financeiro, e a minha orientadora falou assim, tu não vai fazer sobre esse assunto, tu vai fazer sobre o assunto que eu vou te dar. É um assunto novo, não tem nada aqui falando ainda, tu vai precisar traduzir todos os artigos, todo o material vai ter que vir traduzido. Isso fazem mais ou menos uns 12 anos. E o meu TCC foi sobre finanças comportamentais. Então, hoje eu entendo por que eu fiz aquele TCC, todo aquele conhecimento que eu já trouxe. Aquilo ali me despertou uma pontinha e falar assim, não é só números, tem comportamento, tem ações que a gente toma no dia a dia que influenciam muito. Daí eu comecei a estudar para mim, vi que eu conseguia ajudar as pessoas, mas sempre deixei de lado. Até que um ponto, né, as pessoas começaram a pedir tanto, que daí eu comecei, sim, a trabalhar de forma informal, a princípio, né, como uma renda extra, porque eu sempre falo, tenham uma renda extra, tenham sempre mais de uma fonte de renda, e a mentoria era minha renda extra, até que hoje ela virou a minha principal, porque aqui tem paixão. Aqui tem a minha entrega, aqui tem meu dom e meu talento, aquilo que Deus me entregou e é onde eu preciso desenvolver. E então, isso foi desde sempre, então? Desde a tua infância você gostava de números? Sempre fui mais pro lado da matemática mesmo. Não gostava quase nada de português. E qual é a dor financeira de uma mulher investidora, de uma mulher de finanças? Existe uma dor financeira que pode ter te despertado ainda mais para essa questão de eu preciso dar essa mentoria, eu preciso fazer isso? Surgiu alguma dor? As minhas dores, né? Eu venho de um lar escasso, de uma mentalidade muito escassa. Na minha casa, a gente nunca passou necessidade, mas sempre tudo foi através de muito sacrifício. Era associado o trabalho a algo difícil.
Então, era comemorado a sexta-feira e o domingo à noite era aquele dia triste porque ia começar a segunda. Então, quando a gente parte para a nossa vida adulta, a gente carrega isso. E sempre tudo era muito caro, era tudo muito difícil. Então, eu comecei a sentir que eu representava essa pessoa também na minha vida adulta, mesmo não tendo as necessidades que meus pais tiveram, mas eu trazia isso para o meu dia a dia. Daí foi quando eu comecei a trazer essa parte da emoção para as finanças também. E é uma dor da maioria das pessoas. E elas não compreendem ainda porque que repetem comportamentos familiares. Então, na verdade, a gente pode atribuir hoje 100% uma ação comportamental humana que é relativo a como que está a sua saúde financeira hoje. Não 100%, porque eu gosto de trazer essa parte espiritual. Né? A parte espiritual implica muito. Seguir princípios implica muito nas finanças. Não adianta tu ter uma mente 100%, tratar tuas emoções, tuas crenças, mas não seguir princípios. E eu não falo tanto assim daqueles princípios rigorosos da Bíblia, eu falo princípios de conduta, de vida. Exemplo, Fábio. Não mentir. A gente mente para pequenas coisas diariamente. E a gente mente pro marido em casa, quando a gente chega com uma comprinha, a gente diz que não comprou. A gente tá mentindo, tá quebrando um princípio, tá levando a mentira para dentro da nossa casa por uma coisa que a gente considera tão pequena. Então, são tantos pontinhos pequenos que isso influencia e muitas vezes tu não entende por que tu não prospera, por que tu não cresce, por que a tua vida não desenvolve, por que tu tá sempre na mesma situação. Pequenos pontos de quebra de princípio dentro da tua casa, dentro do teu lar. Olha que importante isso, né? Que forte também. Muito. Você atende homens e mulheres, né? Eu atendo homens e mulheres, mas eu posso dizer que atualmente o meu público é 100% feminino. As mulheres têm uma tendência mais fácil a se abrir a procurar esse tipo de ajuda. Os homens, eu acho que entra um pouco de orgulho. E entra o orgulho de declarar as finanças para uma mulher, eu do outro lado, e orgulho de dizer que fracassou nessa área. Então, o meu público hoje é 100% feminino, mas não é para ser. Ele é aberto. E quando eu atendo uma mulher, eu peço para que ela chame o marido. Vamos fazer junto. Nem sempre participam, né? Tem essa resistência. Mas eu falo, quando um levantar, se uma mulher levanta, toda a casa dela é restaurada através dela. O exemplo arrasta, né? É um fato, é um fato. E como que funciona? Eu tô cheia de perguntas, porque a gente tá sempre, né? Eu não posso dizer porque eu vou mentir, de dizer assim, nossa, a gente tá sempre correndo atrás da máquina. Não, eu consigo trabalhar, se Deus me deu aquilo ali, eu acredito que o Senhor me deu, né? E o que Ele não me deu, Ele vai prover. Eu vivo uma vida espiritual. Ok, essa é a minha vida. Mas como assim viver uma vida espiritual? Gente, o meu maior investimento hoje, que eu chamo, né? Isso eu até falo para os meus filhos que são adolescentes, eu digo, meu maior investimento é a Casa do Tesouro. Você investir no reino de Deus e Ele não vai deixar faltar. E eu sempre, quando eu falo a Casa do Tesouro, eles ficam assim, é algum tipo de... a Casa do Tesouro é ali. É um tipo de investimento. É o meu investimento. Então, assim, já aconteceu muitos milagres financeiros na minha vida, milagres mesmo, porque eu coloquei aquele meu investimento na Casa do Tesouro. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu vivo uma vida... E às vezes dá-se a impressão, assim, tô sempre montada, muito perua, né? Mas eu vivo uma vida literalmente debaixo de uma cobertura e provisão de Deus, né? Ele vai te dizer assim, Fran, isso aqui vai te trazer muitos milhões, mas tu vai se afastar de mim. Então eu digo, não, então eu quero ficar aqui debaixo da provisão. Então esse é o meu estilo de vida, né? Mas eu tive que aprender muito, porque assim como você, eu vim de uma família... de escassez, que assim como você falou, né? A gente tinha as coisas, mas com uma necessidade. Mas eu percebo que eu vou trazer aqui as minhas dores, que talvez a gente consiga, né, concluir uma conversa aqui para vocês que estão ouvindo, assistindo. Mas eu precisei trazer muitas coisas para dentro da minha família que eu não via. Em que eu tive que estudar e buscar conhecimento. Uma das coisas que você fala muito, e eu acho fantástico, porque na minha mentoria eu trago isso por uma outra visão. E você traz na sua mentoria por uma outra visão. Traz pra mesa. Gente, me fala sobre isso. É que assim, tudo que é bom tá na mesa.
Eu sempre gosto de associar as coisas boas à mesa. A gente come na mesa. Toda festa de aniversário, uma comemoração, tem uma mesa. Tudo que é bom está na mesa. Então, por que a gente não traz esses assuntos que vão nos agregar, vai crescer para a mesa? Por que a gente tem uma tendência... Porque geralmente a gente não traz para a mesa, a gente traz para debaixo do tapete. Olha, gente, anota isso. Isso tá no Instagram? Não, acabou de sair, Deus, gente. É assim, isso tem que ir pro Instagram. O que você não trouxe pra mesa vai pra debaixo do tapete. Gente, essa mulher é cheia das chaves. Eu tô falando pra vocês. Anota, pega. Ai, gente, precisa anotar também. Pega. Aqui. Mas é isso. Quando a gente não traz luz, e a mesa é esse lugar, quando a gente não traz clareza, e para um casamento, a mesa, os filhos, a gente precisa caminhar no mesmo objetivo, com a mesma mensagem, com a mesma fala, porque geralmente o homem tem um comportamento, a mulher tem um outro, daí os filhos pegam um pouquinho de cada um, e não existe uma unidade dentro da casa. Então, sempre vou falar, e eu sempre, às vezes tem uma resistência, eu falo, traz para a mesa, senta com os filhos. Às vezes eu tô dando mentoria individual, passa um filho atrás, eu chamo. Se eu vejo que passou, eu falei, senta aqui, vamos ouvir, senta aqui com a tua mãe. É importante, é um assunto bom, se tu der a importância agora, isso aqui vai refletir na tua vida adulta muito. Só que como a gente não teve, a gente acaba dizendo, ai não, isso aqui é pra mim, eu que tô precisando, eu que estou passando por esse momento. E a gente esquece de incluir toda a casa. Então é muito importante trazer para que a gente realmente não venha esconder e evitar essas pequenas mentiras, essas pequenas situações que a gente traz para o nosso lar. Então, trazer para a mesa é isso. É sentar, o que tu quer, qual é o teu sonho, onde tu quer estar, tu tá feliz no teu trabalho, o que a gente pode fazer para mudar. Papo adulto, porque são 2 adultos morando numa casa, né? Então, o que tu gosta, o que tu não gosta aqui nessa área, o que a gente pode melhorar, aonde eu posso te ajudar, onde eu posso te servir, né? Porque às vezes a gente tá num casamento onde existe... cada um vive, eles moram juntos, né? Mas cada um tem uma vida separada. Então, que haja essa união mesmo, essa unidade dentro de casa e trazer para a mesa é isso. Trazer luz, trazer clareza para a vida financeira. A gente vê hoje uma manada, eu chamo que é uma manada, né? Porque um fez, o outro vai lá e faz. Então, nós temos hoje uma manada de mulheres que se dizem empoderadas, mas não entendem o que é de fato o poder da palavra empoderada. Né? Já adianta aqui que, eu sou uma mulher empoderada. Tá, mas o que é empoderada? Empoderada significa, se você for buscar na essência, você recebe poder para alguma coisa. E você quer receber o poder para quê? Né? Então tem mulheres que vão lá, se tornam empoderadas e aí elas destroem os seus casamentos, porque elas acreditam que elas são a um nível maior do que o esposo, porque elas buscaram ali uma fonte de conhecimento. E eu vejo isso, muitas destruições, no meu caso ali de restauração familiar, por causa do dinheiro. Como que você lida com isso? Porque não é diferente, né? Dentro das nossas áreas, acaba não sendo diferente. Como que você lida com isso? Eu tô em processo nesse ponto. Porque eu no mercado, eu já tive várias vezes que eu ganhei mais que meu marido. E eu sempre fui de sair, de trabalhar, de fazer. E hoje o meu tempo em casa, porque hoje, né, eu estou em casa, eu trabalho em casa. O tempo de estar em casa, eu estou sendo curada nessa área. Eu nunca desrespeitei meu marido, mas eu de alguma forma, eu invalidava ele por eu ser a provedora maior. E eu colocava isso muitas vezes. A gente coloca indiretamente essa situação em algumas vezes, né? E eu estar ali hoje, servindo ele, e não é na palavra pejorativa, no servir, estou... apenas no ato sexual, né? Como muita gente também fala, né? Eu estou servindo ele. Eu faço comida, eu lavo a roupa dele no tempo certo. Pela segunda vez eu estou sendo dona de casa. Uau. Eu nunca fui. Eu nunca tive esse olhar. E é muito engraçado, vou te contar em primeira mão aqui algo que Deus falou muito forte comigo. Eu sempre falei, é uma história que eu contava, que era uma briga do meu marido quando ele tirava a meia. Ele fazia um bolinho com essa meia e ele botava no cesto para lavar o bolinho e aquilo me irritava de uma forma assim que era tremendo. E muitas vezes eu lavava a meia no bolinho ou do avesso, secava daquela forma, secava no bolinho, eu não fazia e guardava aquilo ali. E ele falava assim, meu Deus, mas não lavou, porque não sei o quê.
E hoje em casa, quando eu vou pegar a meia, eu escuto a voz. Desvira essa meia. Daí eu desviro todas as meias, feliz da vida por eu estar tendo aquela oportunidade. Pela primeira vez eu estou cuidando do meu marido. Uau, que cura interior. É um processo. E às vezes a gente foge desse processo. Porque a gente é tão grande, a gente quer ser uma mulher tão grande. Ai, porque eu sou forte, porque eu saio para trabalhar, porque eu sou... Eu passei por um processo parecido, mas era com cueca no banheiro. Cara, tomar banho e leva da cueca. Teus filhos fazem isso, cresceram fazendo isso, né? E ele deixava, enfim, aquilo. E aí, um belo dia eu peguei e deixei todas. Deixei todas, não lavei mais nenhuma. Tu não tem mais cueca na gaveta, deve estar no banheiro. E aí eu ouvi exatamente como você falou, a voz, sabe? E assim, ó, coloquei no balde todas, coloquei junto com as roupas pra lavar. E aí, hoje ele não deixa no banheiro. É um processo, e quando a gente percebe que a gente fazendo, automaticamente o movimento da casa flui de forma diferente. Então isso vale para todas as áreas da nossa vida, né? Às vezes a gente precisa silenciar um pouquinho, nos colocar um degrau abaixo. Não tem nada de errado de colocar um degrau abaixo. Sara, o que tem ali? Tem uma coisa que é fantástica. Gente, chega a dar um nervoso. Mas por isso que eu digo, a gente tem que cuidar com as manadas, né? Então eu tô trazendo aqui pra vocês referências, tá? E que tem base bíblica, base cristã. Porque senão, cara, a gente tá vendo tanta coisa aí no mundo que grandes personalidades, grandes, enfim, pessoas consagradas aí no mundo do desenvolvimento humano, e a gente depois, ai, que decepção, mas é porque você não estava com o olhar para Cristo. Essa é a diferença, senão você não se decepciona. Mas eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando assim, fala sobre esse assunto, Fernanda, fala, por favor, eu quero que tu fale, porque como às vezes eu vou lá e faço umas polêmicas no Instagram, o povo acho que gosta das polêmicas, eu nunca vi, né? Fofoca e polêmica é um troço que dá, né? Eu disse, eu vou falar, mas deixa eu me acalmar um pouquinho, porque senão eu vou estar muito na carne, mas eu vou falar. De uma coach que apareceu, eu não sei, o pessoal foi lá e colocou coach, mas, cara, coach pra mim, se tu é coach, não é porque tu vai lá e diz, hoje eu sou coach, não. Me diz aonde você se formou, senão você é uma mentora, com uma experiência, com uma vivência, e ok, dentro de determinada área. Mas aí tinha essa coach, em que ela estava dizendo que a mulher, ela diminui o homem quando esse homem lava a louça. E que não era para as mulheres, não era para o homem fazer nada em casa, que ele tem que lavar a louça quando ele quiser, no tempo que ele quiser. E o pessoal indignado me mandando mensagem, tu concorda com isso? Tu concorda com isso? Porque ela fez referências bíblicas, né? Ela fez alusões ali bíblicas. Da submissão. Da submissão, porque a mulher, daí eu disse, não. Para, ela só pulou todo o Corinthians, né? Mas tá tudo bem. Então, assim, isso me preocupa, Fábio. Isso me preocupa dessa geração de mulheres empoderadas que estão buscando pelas finanças e diminuindo elas, sim, os seus maridos. Só que daí o que acontece? Elas vão lá fora e depois elas voltam. Elas voltam querendo o lugar delas de volta. Então, como você está dando mentoria para muitas mulheres de finanças que elas procuram por causa de uma dor, né? E qual é a maior procura? Qual é a maior demanda, assim? Essa fazer essa união, tá? Todas elas nunca teve papo de finanças, nunca falou sobre dinheiro, que para quem é casada, né? Nunca. Eu tenho uma cliente, zero assunto com o marido sobre finanças, estamos nesse processo, ela casada há anos, não sabe quanto o marido ganha. Isso existe, gente, e é muito mais comum do que a gente pode imaginar, muito mais. Gente, então, chocada. Essa necessidade dessa troca, agora. A gente precisa fazer um movimento inverso, né? Por isso a importância da mesa, né? Porque a mesa foi esquecida para esse ponto. E quando a gente tem esse momento de mesa, a gente tem esse momento dessa conversa, desse assunto. Mas como a gente também passou uma vida inteira sem fazer, então quando a gente fala assim, inclui essa rotina financeira, é um hábito novo na tua vida. E ele vai precisar, vai doer, vai dar mal-estar, porque a gente olhar, encarar todos os nossos erros, todas as nossas decisões que a gente tomou errada, que foi irresponsável, olhar de frente para aquilo ali, gera uma dor até física mesmo, o corpo dói. Eu falei, encara, porque tu é adulta, né? Foi adulta para fazer, é adulta para resolver agora. Então a gente senta, faz o processo, mas geralmente é isso, tá? A dor maior
é restaurar algo que nunca teve. A gente não foi educado financeiramente. Então, as mulheres vêm com essa demanda muito forte. Muito cartão de crédito. Muito cartão de crédito. Isso é importante, né? O que você falou também, dessa demanda. Restaurar algo que nunca teve. Que forte isso. Porque você não teve desde a infância. Você não foi ensinado. Então, você vai ter que restaurar algo que não existe. Não existe. Então, é uma criação de algo. Criação de algo. Uau, que importante esse teu trabalho dentro das famílias, Fábio. Que importante. Porque as muitas dores de muitas pessoas. Hoje, infelizmente, as pessoas procuram a Cristo achando que é uma teologia da prosperidade, né? E aí, como que é isso, gente? Então, eu gosto de trazer muitos princípios, porque eu falo assim, a Bíblia é o maior manual de conduta de vida. E por ser de vida, tem finanças ali dentro. E muito. Né? A palavra que mais fala na Bíblia é dinheiro. Mais de 2.000 e algumas citações sobre dinheiro. Então, a importância desse assunto, né? A relevância que ele tem dentro da Bíblia. Mas aí, quando entra a teoria da prosperidade, eu acho que é porque eles é um chamarismo, né? Usa a tua fé para isso, usa. Mas eu gosto de fazer um contraponto, assim, muito importante. Eu sempre falo isso em mentoria, falo no meu Instagram. A gente precisa escolher viver de milagres ou viver de conquista. Quando a gente faz uma ilusão lá com o pessoal de Moisés, lá no deserto, que eles ficaram... Eles não eram para ficar 40 anos lá, mas ficaram. Mas durante todo aquele período, eles receberam milagres pontuais, para uma necessidade pontual. Eles tinham fome, vinha comida. Eles precisavam de roupa, aquela roupa crescia, o sapato não envelhecia, né? Ele fazia toda essa questão. São milagres pontuais. Mas quem viveu de conquista foi Josué. Josué conquistou a terra e tudo que vinha com ela. Então a gente precisa escolher se a gente quer viver de milagres, lá paradinho, uma necessidade pontual. Eu quero só pagar minhas contas. Eu quero só pagar meu cartão. Eu quero só pagar uma escola para o meu filho. Eu quero só ter um carro novo. Às vezes Deus vai suprir uma necessidade pontual, se Ele vê que aquilo ali é relevante. Agora, quando tu sai para a luta, tu te levanta e tu fala, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar as próximas gerações que vão vir depois de mim, isso é conquista. Daí é a prosperidade. Daí sim é a prosperidade. Daí não é teoria da prosperidade, porque é a prosperidade. É quando tu saiu, conquistou. Daí Deus, quando Ele vê esse teu movimento, né? Quando Ele falou lá para Josué, os espias, né? Eles não viram dificuldade. O que eles enxergaram? Eles enxergaram possibilidades. E eles conquistaram aquilo lá. Né? Os outros enxergaram os problemas. Provavelmente, nem sei se foram, se não foram, se ficaram pelo caminho. Mas a gente sabe que quem acreditou foi. Arregaçou a manga e foi. Isso é conquista. Então a gente precisa escolher viver por milagres. Eu não gosto muito da expressão por ser financeirista, né? Trabalhar com finanças, por números é exato. Eu não gosto muito quando a pessoa fala assim, de forma jogada ao vento. Deus proverá. Sim, Deus provém. Uma necessidade. Mas tu não pode cruzar o teu braço e achar que Deus vai fazer tudo por ti. Ele faz aquilo que não é a tua responsabilidade, que não é a tua capacidade, que tu não está nas tuas mãos. O resto, Ele precisa que tu faça esse movimento, essa ação de sair, de estudar, de compreender, de avançar. Daí sim Ele vai te prover tudo que tu vai precisar nesse caminho para te continuar caminhando, para te continuar indo além. Mas eu vejo muito hoje, por estar em ambiente de igreja, Deus provém e eu vou ficar aqui sentado porque Deus vai prover. Essa palavra daí, às vezes eu falo assim, não tem como. Não vai. Se você não fizer a sua 2 mais parte... 2 vai ser sempre 4. Ele não vai multiplicar sendo nada. A não ser que tu faça algo para isso. Nem que tu plante uma semente. Tu precisa plantar algo, tu precisa fazer algo. E a parábola do semeador, ela é exatamente isso. Você tem que sair para fazer a sua plantação. Então, você quer colher, né? Iniciou março e eu iniciei nas mentorias, nos grupos, falando assim, gente, bora. Agora, quando começou de verdade. Porque janeiro, você tá pensando nas finanças lá de dezembro,
Tá né? enrolado. Tá enrolado, daí IPTU, IPVA, meu Deus, volta às aulas, né? Então, assim, o janeiro, ele te suga as tuas energias. E aí você não consegue dizer, nossa, estou de férias para aproveitar. Não, você está de férias para pagar. E aí chega o mês de fevereiro que você pensa, agora eu vou com tudo. Ele, além de ser mais curto, você não terminou de respirar o janeiro. Então, ainda tem muito reflexo. Ainda tem muito. Então, o que eu digo assim, agora é março. Ok, deixa ali de... mas eu perdi 2 meses de vida útil. Eu falo isso há anos. Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Então, março começou. O que você vai fazer? Você quer chegar no final do ano em que estado? Você precisa começar? Eu tô com as minhas finanças enroladas, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma consultoria. Eu não tô conseguindo. Pô, tu vai ficar todo ano tentando. Você não tá conseguindo? Busca ajuda. Busca ajuda e é pra tudo na vida, né? Tudo. E tem essa resistência, né? Principalmente finanças, tá? As pessoas... Eu vejo um movimento grande hoje, já, graças a Deus, né? Da busca sobre o autoconhecimento, as pessoas estão buscando mais se entender, compreender. E as finanças, elas ainda têm uma resistência. Então, ela precisa ser quebrado muito. Tem muita crença. Eu já ouvi... mas eu preciso falar sobre a minha vida financeira. Tu vai saber sobre tudo isso? Eu falei, gente, dinheiro. Se a gente não falar sobre dinheiro, é só um meio. Não é a tua vida inteira. E elas têm essa coisa ainda, daí tem orgulho, tem ego, tem dores, tem vergonha. Mas é uma batalha. Só que eu falo assim, gente, se tu não conseguiu até aqui mudar a tua vida, se até aqui tu caminhou e não é o resultado que tu quer pra adiante, tu precisa mudar. O que tu tá fazendo que não deu certo? Muda esse comportamento, muda essa ação, muda esse pensamento. Se precisar mudar de trabalho, muda. Se precisar mudar de profissão, muda. Mas não permaneça onde tu tá com o mesmo resultado se isso não te agrada. Isso é para todas as áreas da vida. E as finanças também. As pessoas se acomodaram a não realizar sonhos. Então elas nunca viajaram e para elas tudo bem. Porque nunca fizeram. Porque eu sou pobre. Porque não é para mim. Porque eu nunca consegui, porque nunca deu. Tá, mas por que não pode dar agora? O que tu precisa fazer? Não é assim, nunca deu. O que eu preciso fazer para ter? O que eu preciso melhorar para conseguir? É esse ponto, é esse pensamento. É onde vem a questão da mentalidade escassa e a mentalidade abundante. Não é sobre dinheiro a mentalidade, é a tua mente funcionando. A mentalidade escassa, ela sempre fica parada. Ela tem medo. Então, ela tem necessidade de ter coisa. Então, ela quer ter essa caneca, ela quer ter esse microfone, ela quer ter. Já a mentalidade abundante, ela quer viver. Ela quer viver experiência, ela quer conquistar coisas. Ela não está satisfeita, né? Não vem aquela satisfação que gera comodismo. Porque a gente precisa ser satisfeito com o que a gente tem na forma de gratidão. Sou grata por tudo que eu tenho, mas eu quero mais. E tudo bem ter mais. Se isso tá te colocando em movimento. Mas a gente se acomodou. O pessoal se acomodou de não passear, de não levar a família num restaurante, de não viver, de não ter experiência. Se acomodaram. E para eles isso é a vida, porque viveram lá na infância. Os pais viveram assim, os avós viveram assim, e para eles está tudo bem. Nossa, que forte, né? Como a gente traz dores das nossas gerações. Gente, a gente vai fazer uma pausa aqui bem rapidinho. Menos de 2 minutos estamos de volta. Fica aí, nos acompanhe. Fica aí com o recadinho dos nossos patrocinadores. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Olá pessoal, eu sou a Jo, proprietária da Jo Modas, uma loja que fica localizada em Palhoça, na Barra do Aririú. Gente, nós trabalhamos desde o masculino, feminino, infantil e calçado. Toda a numeração, desde o bebê até o plus size.
além de a gente ter um crediário super facilitado, atendimento personalizado, a nossa entrega é facilitada e, além de tudo, estacionamento. O nosso WhatsApp é 48999201559 ou 48996062833. Vai lá na nossa página no Instagram e segue @jo_modas2s. Dê dicas para nós, ideias que a gente está pronta para inovar. Vem para Jo Modas? Você que é morador de Palhoça e região precisa conhecer o Baratão Supermercado. Aqui você vai encontrar um açougue prêmio diferenciado com carnes nobres e bois de raças britânicas. E para te deixar com água na boca, contamos com uma padaria e confeitaria com mais de 150 produtos deliciosos. Sem contar no setor de produtos naturais a granel, com mais de 200 produtos, hortifruti fresquinho todos os dias. Você pode pedir tudo isso pelo nosso aplicativo do Baratão Delivery ou pelo nosso WhatsApp 991831957. Baratão Supermercado, seu amigo de todos os dias. A rádio que toca Palhoça. Voltamos para o nosso segundo tempo. Eu falei para vocês que ia ser super rápido. Você ficou aí ouvindo os nossos patrocinadores? Temos Jo Modas, que tá com a gente, que tá sempre nos acompanhando ali, fica na Barra do Aririú. E olha, já vou trazer uma dica aqui de verão. Tá cheio de promoção, coleção outono e inverno já tá chegando na área, não perde, tá? Baratão Supermercados, que fica no Caminho Novo, gente. E tem um açougue premium lá que vale a pena dar uma conferida. 3 horas, você pode ir 3 horas, que vai estar saindo pão quentinho também. É só conferir o Instagram também, ok? E não posso esquecer que eu tô aqui com um cabelo que eu não tô de coquinho. E hoje eu não tô com lace, porque hoje a gente tá aqui, ó, com cabelo e produção de Magda Barros, que fica ali no Caminho Novo também, gente. Magda, um beijo, obrigado por tanto. E os demais patrocinadores que estão sempre aí, eu digo, me montando, né? Que nem a Bruna nas unhas, é cílios, é uma mulher montada, né, gente? Olha quem chegou. Quem chegou aqui? Mais um café da nossa querida Fernanda também. Eu gosto das Fernandas, gente. Elas são demais. Tá aqui mais um café e a gente gosta, né? Ah, eu adoro. Já tomei quase tudo. A Fábio, quando tinha visto, inclusive, ela falou, adoro mais um café. Mais um café. Falei ainda. Falou mesmo. Adoro. Então, obrigada mais um café mais uma vez. E hoje venho aqui, ó, confio no seu processo e venho pras duas. E a gente estava falando nesse processo, que é agora você sair do mercado financeiro, digamos, de trabalhar para os outros, mas trabalhar no mercado financeiro que é dentro da sua casa. Ou seja, você está cuidando de outras vidas, mas conciliando com a sua vida. Como que surgiu esse desejo, minha linda, de ir para o princípio, vamos dizer assim? Eu acho que assim, a gente planeja, mas nada sai, né? A gente faz planos, mas quem dita o tempo é Deus. Eu tinha planos para esse momento de eu estar em casa, mas Deus tinha outros planos para minha vida. Então ele antecipou um pouco. E estar em casa, cuidando de vidas, foi necessário esse período também de eu estar em casa para eu me fortalecer em muitas áreas, para que quando eu fizesse a minha entrega, quando eu entrasse na casa de alguém, quando eu conversasse com uma mulher, eu entendesse verdadeiramente aquela dor, aquele sentimento. Porque, como a gente conversou antes, eu nunca tinha sido dona de casa. Então, como é que eu vou tratar a emoção de uma dona de casa se eu não sei o que é, quais são os desafios? Porque eu nunca precisei ficar em casa. E quando a gente fala dessa transição de carreira, né? Eu era já empreendedora, mas tinha o meu negócio fora de casa, e vir para casa também entra essa questão muito de um planejamento financeiro, de organização financeira para essas mudanças, né? Porque muitas vezes a gente não tem oportunidade de se organizar. Por isso a necessidade de um planejamento, né? Então não é um planejamento pensando no pior, mas é se resguardando se algo acontecer.
Eu não gosto, tem muito pessoal aí da área da finanças que fala sobre reserva de emergência. Né? Faça a sua reserva de emergência, guarde um valor até 6, né? Dependendo se é empreendedor ou não, de 6 a 12 salários guardado ali. Eu não gosto de falar de reserva de emergência porque parece que tu tá esperando uma emergência. E a palavra tem poder, as nossas ações têm poder, né? Quando a gente coloca ação, tô guardando para uma emergência, a emergência vem. Eu confidenciei um caso agora pra você, algo muito pessoal da minha vida que eu passei. E eu tenho ali meu pastor e mentor Jair Pontel, mentor financeiro, ele sempre fala sobre isso. Você não usar essa palavra, essa expressão emergência. Porque é que nem, vou guardar dinheiro pra minha aposentadoria, mas no caso não pra tu viver da aposentadoria, porque pode faltar pra remédio, pode faltar pra isso. Então as pessoas, elas dão esse peso. A gente tem que dar nome ao dinheiro e não peso ao dinheiro. Mas, erroneamente, talvez, né, eu tenha, durante um ciclo muito lá atrás da minha vida, já tinha feito, né, e aconteceu. E aí eu confidenciei pra ela, eu disse, e agora, gente? Eu tô me vendo azul, como começar de novo? Vamos lá, gente, vamos português bem claro, fali. Um exemplo aqui, né? Eu tô bem, né? Porque a gente cai gato, cai em pé, né? Mas fale, como começar de novo, né? Porque assim como eu, talvez tenha muitas pessoas que precisaram usar a sua emergência e se viram de repente, e agora? Como que eu vou começar de novo? Me ajuda, nos ajude aí. Então a gente volta para aquele assunto, vamos para a mesa. Então tu precisa fazer um inventário da tua casa, do teu lar, das tuas ações, das tuas contas. O quanto eu ganho alguma coisa hoje, eu tenho alguma fonte de renda? Não, zerou minha fonte de renda, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, mas estou sem renda. Vamos pensar nesse cenário. Eu tenho isso para pagar, lista ali. Tu vai passar um período difícil, onde as tuas contas vão atrasar e tudo bem por isso, tá? Não entre em desespero. O teu foco não tem que ser assim, estou deixando de pagar uma conta. O teu foco neste momento tem que ser aonde eu posso ser útil, aonde eu posso servir, aonde vai vir a minha fonte de renda, o que eu posso fazer. Fecharam as portas do mercado de trabalho, eu tenho algum dom, eu tenho algum talento, Deus me deu alguma coisa? Que Deus deu dom e talento para todo mundo. Olha a parábola dos talentos aí, galera, vamos colocar em ação. Ele entregou para todo mundo um dom e um talento. O que eu tô fazendo com o meu? Porque às vezes eu sei fazer bolo. Eu tô fazendo porque eu posso fazer um bolo, eu posso começar a vender. Não menospreza o teu dom e o teu talento, porque a prosperidade, ela entra por aí. A restauração da tua casa pode entrar por aí. Então, quem sabe tu vai começar fazendo um bolo de pote, mas tu pode ser, daqui a pouco, a confeiteira mais conhecida da tua região. Não se sabe. Mas comece fazendo. Tu sabe fazer unha? Faça unha. Tu sabe costurar? Comece a costurar para os teus vizinhos. Então, olha o que tu tem, né? Aquilo que Deus te entregou, desenvolva esse ponto. E daí tu começa a reconstruir. Faça a tua rota, né? Que eu falo, a rota de honra. Porque tu vai honrar todos aqueles que tu deixou de pagar. Deixa ali anotadinho quem tu deixou. Que massa essa palavra, né? Faça a tua rota de honra. Porque tu vai precisar honrar aqueles que te deram... Porque eles confiaram em ti num período. Tu deixou eles na mão. Então tu vai precisar voltar ali. E cada um deles tu vai acertar. Mas antes disso, sobreviva. Né? Paga tuas contas necessárias para tua vivência. Para que tu siga fazendo, desenvolvendo o teu dom e talento. O problema é que quando a gente perde, a gente falha, a gente foca tanto na perda. Eu perdi isso, eu não tenho dinheiro, eu tô cheio de dívida, e a gente fica ali. E quando a gente deveria olhar fora dessa bolha, né? Aonde eu posso ir? Para onde? Aonde que o vento está me levando? O que eu preciso escutar? Onde eu preciso estar? Com quem eu preciso falar? Se for necessário, né? Por isso que a importância de a gente estar nos ambientes, né? Nos relacionar bem com as pessoas, esse princípio, né? A gente precisa estar se relacionando bem com as pessoas. Porque num momento desse, tu vai poder ser útil para uma pessoa dessa, e ela vai confiar em ti, porque ela sabe quem tu és. Então, se relacione. Faça esse movimento. Não foque na perda. Não foque eu não tenho. Não foque no que na falta.
mas foque nas possibilidades que estão na tua volta. Esse é um grande erro da maior parte da população. Culpar o outro, culpar o governo, culpar a política, E não olha para si e vê as oportunidades. Muitos grandes aí cresceram nas adversidades. Foi no problema que eles tiveram uma ideia e eles avançaram. Essa é a diferença dos grandes para a grande maioria. Eu acho fantástico e eu trago eu tenho dentro da mentoria que eu dou são 34 aulas, mas tem uma parte que eu falo muito sobre alguns resgates e eu uso muito a história do Chris Garden, né, que é que tem, eu li o filme A Procura da Felicidade com o Will Smith. Virou um clássico, né? Você vai abrir o Netflix, ele vai estar sempre lá em alta, porque ele é um clássico, é um filme muito motivador. E ele me chama muito a atenção, porque a resiliência de você confiar é que nem você... vamos pegar o teu exemplo. O que o Chris Garden sabia? Que ele era bom em números. Ele tinha perdido tudo, ele faliu, ele fez um investimento, todo o dinheiro da vida dele, ele investiu num negócio que não deu certo, não teve um planejamento por trás, né, para saber o bônus e o ônus, né, também, que às vezes, investir deu errado. Não, mas você não viu o ônus, você só quis o bônus, né? Mas gosto muito dessa história, porque independente de tudo aquilo quanto ele estava sofrendo, ele descobriu, ele disse, não, eu vou tentar. Eu sou bom, é que nem você tá falando. Procura saber no que você é bom. Tá, mas você é bom no quê? Eu sou bom nisso. Cara! E às vezes tu não vai reconhecer em ti. Porque o meu, mesmo eu sabendo que eu sempre fui boa de números, quando eu comecei a empreender, eu empreendia numa área totalmente diferente. Totalmente diferente. E numa mesa de conexão da minha igreja, o meu pastor olhou e falou assim, por que tu tá numa área completamente diferente daquilo que Deus te deu? Eu falei, porque eu não quero mais essa área. Eu tava assim, meio, às vezes a gente fica meio esgotado. Eu falei, eu não quero mais. Ele falou, cara, o teu caminho é esse. Foi onde eu falei, então vai ser uma renda extra. Né? Tudo bem, é o meu dom, é o meu talento, vou desenvolver ele para uma renda extra. Não, só um pouquinho, vou desenvolver ele, não, você estudou fora do Brasil. Onde é que você estudou? Eu morei em Orlando, daí estudei no Valencia College, mas fiz inglês, né, para estudar, aprimorar essa parte, uma experiência muito válida. Então a gente traz muita bagagem, a gente tem conteúdo, mas eu acho que é aí que está o ponto, é a gente aceitar que isso é importante. Né? Porque a gente tem uma tendência a menosprezar aquilo que a gente tem. O nosso é sempre menor. O nosso conhecimento é sempre pequeno. O outro é sempre... Porque a gente olha, né? Pra grama do vizinho é sempre mais verde, é muito mais legal. Mas a gente não sabe qual foi o processo dele. Ninguém sabe o meu processo. Às vezes, alguém pode ver, estando aqui agora num podcast, quem sabe, né? Falar, o que ela fez? Ninguém sabe o caminho que já foi trilhado. Né? Os desafios que a gente enfrenta diariamente. Os mesmos que eu estou enfrentando, provavelmente aquela pessoa do qual eu estou olhando também enfrentou. Mas como tu falou agora, a gente quer muitas vezes os créditos, mas a gente não quer passar pelo processo do outro. Né? Quando a gente enxerga o processo do outro, a gente dá até um passo para trás, que a gente não quer. Mas olhar para os nossos dons e talentos. E às vezes outra pessoa vai te dizer, pergunta. Às vezes para o teu círculo aí, alguém já deve ter te pedido algo que tu sabe fazer. O que tu sabe fazer com facilidade e o outro tem uma certa dificuldade. Às vezes tu sabe fazer uma escova de cabelo que é uma maravilha. Não é cabeleireira, né? Concursos, mas tu sabe fazer. Começa a fazer para as amigas. Cobra lá um valorzinho, é uma renda extra. É um dinheiro que tu pode tirar para a feira da semana. Então, assim, tem tantas possibilidades, a gente precisa enxergar possibilidades. O que Deus te entregou? O que tu faz de melhor? Aquilo que chama a atenção das pessoas diz assim, cara, isso aqui é bom. Isso tu faz, eu quero que tu faça pra mim, porque eu confio em ti. O que tu faz? Não diga que tu não sabe fazer nada, porque todo mundo sabe fazer alguma coisa. Todo mundo sabe. E uma coisa que eu gosto de falar também, e de trazer é que um negócio, ele tem que te gerar outros 3 negócios no mínimo. E as pessoas dizem, não, mas o meu negócio, ele não tem essa possibilidade. Eu tenho. Tem, porque eu só consegui me manter como empreendedora quando eu tive um desejo, assim como você, eu quero cuidar da minha casa, quero ter a minha família. Então, eu conto muito essa história que é um fato, porque eu pensava assim, eu tô levando um filho pra creche, outro filho, e assim, o valor da creche é um valor absurdo, e
Aí eu vou chegar em casa de noite, vou pegar ele na creche, né? Chego em casa com eles à noite. Eu não criei meus filhos, a creche criou eles. Então, o meu desejo era, Deus, me dê condições de trabalhar num trabalho próspero. Que eu cuide das pessoas, eu tinha isso, né? Que eu cuide das pessoas, porque tem coisas que eu tô vendo, que o Senhor me mostra, eu tô vendo, mas que eu possa dizer isso para as pessoas e ainda cuidar dos meus filhos. E um dos desejos muito era sempre eu à mesa. Então, lá eu tenho isso, eu gosto de sentar na mesa. Gente, eu faço mesa todo dia. Eu faço mesa aposta todo dia. Né? Tem coisas que a internet não mostra, né? Acho que você ficar mostrando todo dia seria chato. Mas eu faço mesa aposta todo dia. E quando eu não faço, porque daí eu tô brava com vocês, não vou fazer, parece que eu sou cobrada por Deus. Porque eu tô fazendo para Deus. O teu melhor, ele é para Deus, né? Então, quando eu vejo você trazendo finanças para a mesa, eu vejo quantas falhas que tem na nossa infância e geração e mazelas que ainda precisam ser tratadas. Saradas. A gente traz muita dor do passado. Muita. E a gente tem uma tendência a passar para frente ainda. Então, que a gente busque conhecer para que para frente, né, não precise passar por isso. Não, que a gente não transfira essas dores, né? Que a gente fica aqui na gente. Já que está aqui, eu tenho responsabilidade, eu vou curar elas e eu não vou transferir para frente. Né? Eu não vou passar. Assume isso, assume essa postura. Dói. Assumir os erros dói. Né? Olhar para trás dói. Mas é necessário. É uma fase, é uma virada de chave. Depois que acontece, o negócio flui. Tem muitas pessoas aí trancadas na vida financeira. Tá tudo muito perfeito, parece que é tudo um cenário bem perfeito. E elas não entendem por que a vida não anda. Às vezes falta, é uma cura. É um princípio. É um movimento, às vezes é um movimento, é uma causa. E daí dali, quando faz, é como se fosse um riacho, assim, flui. Então a gente precisa olhar com mais atenção para esses pontos, assim. Que incrível. Gente, é tanta coisa, né? A gente vem trazendo aqui para conversar com a Fábio. Mas, Fábio, eu queria só mais um ponto, assim, que eu acho muito importante que a gente traga aqui para as mulheres, que é o maior público que nós consumimos, né? Tem muitos homens que nos ouvem, mas o maior público que nos consomem é as mulheres. O que você diria hoje que você percebeu que é o fator principal da sua vida e um princípio de prosperidade? Eu acredito muito na honrar, né, os teus superiores, isso em tudo, tá? Todo mundo que esteja acima de ti, honre. Tá? Se ele está acima, ele tem um porquê de estar acima. Essa geração dessas mulheres, como tu falou, empoderadas, elas estão perdendo um pouco esse, não diria respeito, mas elas estão atropelando algumas questões, né? Então honre todos os que estejam acima de ti. Esse é um princípio que eu levo para minha vida. Honre pai e mãe, básico, né? Que esse a gente escutou. Mas todos aqueles que estejam acima, né? Desde políticos, porque eles estão acima, eles estão governando um país, até o policial, até respeito, honra, eles têm um cargo superior. Às vezes parece que fere um pouco a tua identidade, as tuas questões, mas princípio é assim. Esse é o ponto. Por isso que não é fácil seguir princípio. Tem muita renúncia, tu precisa abrir muita mão das tuas convicções, mas ela é necessária para que a tua vida siga. E quando eu comecei a estudar princípios, acho que essa foi a minha virada de chave. Eu vi que aí está o grande segredo, que é seguir e cumprir e obedecer os princípios. Mesmo que eu precise fazer muitas renúncias na minha vida. As pessoas não querem. Não querem. Elas não querem ser obedientes. Elas não querem ser obedientes. É uma geração desobediente. É uma geração de muita vontade própria, né? De muito... Vamos usar essa palavra empoderada. E também de uma mentalidade escassa, como você trouxe ali, né? Porque eu gostei do exemplo que tu trouxe da mentalidade escassa e o outro foi a abundante. A mentalidade escassa, você falou que ela simplesmente quer o agora. Ela tem a necessidade do ter, né? O medo, ele tem muita... O escasso tem muita necessidade do ter. O abundante, ele quer ser. Então, ele quer ser, ele quer viver, ele quer criar, ele ousa.
Ele é mais leve, né? Mas isso tudo em forma de mentalidade. Enquanto o escasso fica preso no medo, enquanto ele fica ali, né? Então a gente não arrisca, a gente não obedece, porque a gente quer aquilo ali. A gente geralmente é um pouco mais rebelde, né? A gente é crítico, é murmurador, a gente aponta o dedo. Porque o fulano tem. Isso. Enquanto o abundante, ele não tem tempo para isso, porque ele tá vivendo. Ele tá vivendo. Leve. Ele tá vivendo. Obedecendo. Seguindo princípios. Honrando a Deus. Honrando pai e mãe. Pra gente conseguir aqui trazer de uma forma rápida, né? Por causa do nosso tempo. Mas como que a gente faz para começar a investir? Porque a gente tá falando... muitas pessoas não entendem que não se fica rico trabalhando. Desculpa, gente, se eu magoei vocês. É verdade. Ninguém fica rico trabalhando. A gente fica rico investindo, né? E aí, uma das coisas que eu me senti muito roubada nas minhas emoções foi de, vou guardar aquele dinheiro para investir. E, na verdade, eu não investi daí, né? Veio a emergência e sugou aquilo lá. Então, vamos lá. E aí você... Mas, Fernanda, você é uma mentora e você fala de todas as finanças, né? Não com uma propriedade acima, mas como conhecimento, né? Propriedade acima a gente deixa pra ela que sabe. Mas eu digo como conhecimento. Eu sei que a pessoa tem que investir. Mas a gente, enfim, às vezes faz algumas coisas, alguns maus investimentos também, acreditando que aquilo pode te trazer algum retorno. Mas sempre dá tempo de começar de novo. Mas, gente, vamos lá. Médio, curto e longo prazo, tá? Tu consegue explicar pra gente o que é, com o teu olhar, não como... para quem já me segue aqui, a Fernanda, a mentora, né? Mas a mentora de finanças que é você, que é a tua propriedade. O que é o investimento a médio, a curto, médio e longo prazo? E quais são os investimentos que a gente consegue fazer? Porque as pessoas não entendem um pouco. Uma CDI, uma isso, uma aquilo. Então, o que você pode resumir para estar explicando aqui pra gente? Então, o investimento, para começar, não existe valor, né? A gente tem uma mente de que tu precisa ter muito dinheiro para te começar a investir. Então, a gente já quebra aí. Hoje tem investimentos a partir de R$50 ali, tu já consegue investir. Então, tranquilo. Isso não é um empecilho. Tu precisa fazer um movimento, sim, abrir uma conta numa corretora. Não, porque o pessoal acha que poupança é investimento, poupança é guardar o dinheiro ali para depois tu usar, né? Só fica ali, parece que para te usar depois. Só foge dos teus olhos momentaneamente. Então, tu precisa fazer esse movimento de abrir a tua conta, investir, estudar sobre investimentos. Porque não vai ser uma fala aqui, não vai ser uma mentoria que tu vai fazer muitas vezes ali, que vai te dar essa segurança, né? Tu precisa estudar muito. Investimento requer isso. Hoje existe investimentos mais seguros para isso, para quem está iniciando, para o nosso público aqui. Porque eu não sou mentora de investimentos. Então, eu encaminho para esse início, né? Para essa iniciação no mundo dos investimentos. Então, eu sempre passo a renda fixa, porque existe renda fixa e renda variável. Renda fixa, tá ali, é um valor X, uma taxa já definida, que tu vai receber no final de um período. Renda variável, vamos lá para a Bolsa de Valores, não tem uma margem certa, tu pode ganhar hoje, perder amanhã. Então, é para quem já é mais arrojado, para quem já compreende, já acompanha aquilo ali. Então, a gente passa para renda fixa. Então, tem o CDI, CDB, Tesouro Direto, taxa Selic, tem ali tudo aquilo ali, aquele mundo que é muito interessante tu ler, estudar sobre. Dentro desse lugar, tu pode jogar teu dinheirinho lá e criar paralelo o que tu vai usar o teu dinheiro, para que tu quer. Daí entra, né, metas de curto, longo e curto, médio e longo prazo. O que seria curto prazo? Seria dentro de 1 a 2 anos. O que tu quer realizar dentro desse período? O que tu tem aí que tu quer? Eu quero fazer uma viagem de fim de semana, eu quero comprar um celular, eu preciso trocar o computador. Tu vai focar nisso. De médio ali, de 3 a 5 anos, mais ou menos. O que tu quer fazer nesse período? O que entra? Eu quero trocar de casa, eu quero trocar de carro. Acima de 5 anos ali, eu acredito que entra muito já a tua liberdade financeira, né? Quem vai ser tu daqui a 10 anos? Teu futuro, tu tá olhando para esse lugar? Daí, dentro desse valorzinho que tu transfere todo mês, tu vai jogar uma porcentagem para cada área. Não deixe de jogar um pouquinho em cada área.
Faça esse acompanhamento numa planilha, num caderno. Dos R$100 que eu depositei, 20 vai para cá, 30 vai para lá, 50 vai para cá. E tu vai fazendo esse movimento todo mês. Daí tu começa a conquistar os de curto prazo, os de médio tá ali sendo alimentados, de longo prazo vai ser lá pro teu futuro. E vai dando juros sobre juros, que é os juros compostos, que a gente conhece. Eu sempre falo que a gente conhece os juros compostos pela fatura do cartão, quando a gente não paga. Mas que vocês comecem a conhecer ela no efeito contrário, né? Rendendo. Eu não... É juros sobre juros. Eu achei engraçado isso agora, porque teve... É que a gente conhece a do cartão. É verdade, faz sentido. Mas teve uma vez que... eu trabalho muito com banco digital, então aconteceu uma vez que entrou um valor na minha conta, mas era de juros. E eu pensei, o que eu não paguei? Olha o que eu pensei. O que eu não paguei, gente? Que dinheiro é esse que eu não paguei? E aí entrou aquele valor ali e assim, eu era como se fosse um milagre, porque de fato tinha lá na frente uma emergência, né? E eu dei, e agora? Onde é que eu tiro o dinheiro? E eu olhando as minhas contas e tava lá, esses juros. Gente, é muito bom, tá? Bom. Quando você descobre que você tem esse valor ali, mas tu precisa investir pra realmente ter. E é muito legal, quando começa a estudar, saber que tem investimentos que tu pode receber salário, tu pode viver disso, né? Então tem dívida aí pra te... tem papéis que pagam mensais. Então tu vai receber uns jurinhos todo mês. Isso pode completar o teu salário, né? Isso pode ser o teu salário, dependendo da quantidade que tu tá investindo. Então, como tu falou ali no início, não se fica rico trabalhando, né? Porque a multiplicação, ela vai acontecer no investimento, essa multiplicação. Eu gosto de trazer sempre ali, houve multiplicação dos pães e peixes. Se não houvesse, nem os discípulos comiam pela quantidade, mas aquela multidão só foi alimentada porque houve multiplicação. É através da multiplicação. É porque falta muito conhecimento, de saber que tu pode investir com pouco. O Thiago Negro, do Primo Rico, tá aí nas paradas, tá nas paradas. Mas ele criou um fundo de investimento muito interessante, que chama Arca. Não sei se já ouviu falar. Já. Não estudei, mas eu tô recebendo os e-mails, não parei pra abrir. E é a Arca, da Arca de Noé, porque na Arca de Noé tinha um bichinho de cada, ele colocou um pouquinho de cada. Tem tesouro direto, tem ações, tem fundo imobiliário, tem tudo ali dentro. E tu pode investir a partir de R$100. Então olha a oportunidade que a gente tem de investir num fundo, né, de uma grande visão ali, porque ele tem uma visão grande para aquele fundo ali, e com uma mensagem já aí, né, e com pouco. Então, assim, a gente precisa ter mais conhecimento sobre isso, tá? Que as pessoas busquem mais conhecimento. Não ache que você não pode investir. Não ache que você não pode investir, porque qualquer pessoa pode investir. O problema é ter essa sobra. Então, você não vai esperar sobrar. Não se espera sobrar para investir. Recebeu teu valor, teu salário, teu prolabore, separa o quanto tu vai investir e já faz isso no primeiro momento. O investimento ele é feito no primeiro momento. Porque se tu esperar sobrar, ele nunca sobra e tu nunca faz. Então ele é feito no início. Claro, antes tu vai estudar tuas finanças, tuas contas, viu o teu potencial de sobra, tu sabe que vai sobrar X, daí tu faz esse processo. Mas faz no primeiro momento. E todo mês começa a fazer. E daí tu vai vendo essa multiplicação acontecendo aos poucos. Como que funcionam as tuas mentorias? A gente tá encerrando, gente, mas vamos deixar aqui para ela nos trazer, né? Para que vocês possam procurar ela também. Como que funcionam as tuas mentorias? Eu tenho hoje mentoria individual. Então, são 8 encontros, a gente senta, analisa todos esses pontos. Não pode ser familiar, você ir lá na minha casa, sentar na minha mesa? No momento é online, mas toda a família pode sentar na mesa e eu gosto disso, que sentem todos na mesa, né? A gente vai estar sentado na mesa, cada um na sua casa. E eu tenho agora, abri hoje, por sinal, uma mentoria em grupo. Então, até dia 13, até dia 12, tem inscrição aberta, uma mentoria em grupo com valor simbólico. Eu digo que é simbólico por tudo que é entregue. Então, todas as informações estão lá no meu Instagram. Então, se tu quer dar início... O nome da mentoria é Start Financeiro. Se tu quiser dar esse start, esse início para a tua liberdade financeira, para o teu entendimento, né? Sair dessa zona da sobrevivência, que tu tá nesse ciclo de sobrevivência, do que tu recebe,
paga salário, paga o teu cartão, paga as tuas contas, usa o cartão no resto do mês porque já acabou o dinheiro e tu fica naquilo ali sem possibilidade nenhuma de ver algo no futuro, não sonha mais, não faz nenhum passeio, não vive, não usufrui da tua família, né? As possibilidades. Então essa mentoria é para ti que tá aí nesse ciclo da sobrevivência. E é um mês perfeito, né? É um mês perfeito. É um mês perfeito. Para iniciar, para dar o pontapé, é o start Uhum. financeiro. É como se a gente estivesse lá no dia 1º de janeiro. É isso aí. Estou no 1º de janeiro e quero mudar o meu 31 de dezembro de 2023, eu quero que ele seja diferente. É aqui. Gente, é uma super dica, né? Então, se você quer dar esse start, começa agora. Segunda-feira é um ótimo dia para fazer bons negócios. Então, comece, porque senão vai chegar lá no dia 31 de dezembro e você vai achar, não conquistei nada. Então, Fábio, muito obrigada. A gente ficaria ainda mais tempo aqui conversando, porque é esclarecedor e a gente pode fazer ping-pong, tá trocando, então tá bem gostoso mesmo. Ainda com um cafezinho, com café delícia, fecha todas. Mas muito obrigada de coração por ter compartilhado aqui com a gente de toda a sua vivência, de toda a sua experiência. Gente, façam o curso, sabe? É enriquecedor. Olhem o Instagram dela, vocês conseguem tirar muitas chaves também. E assim, não tenho dinheiro para fazer o curso, já tá com a mentalidade escassa, vai lá e conversa com ela, chama ela. Eu acho que é por aí, sabe? Precisa essa ação. Precisa. Então eu digo, as pessoas às vezes me mandam mensagens, eu queria fazer o porção dobrado, eu achei que era caro. Mas você perguntou? Uhum. Né? Aí às vezes, porque não é sempre, eu vou lá e largo o valor 127. Era só isso? Daí perdeu a turma. Passou a vez. Daí tem que ficar pra próxima. Sabe? É bem isso. E aí você perde as oportunidades. Uhum. Então assim, começou agora, não perde, tá? Mais uma vez, muito obrigada, então. Eu que agradeço a oportunidade de vir falar sobre esse assunto, de trazer mais clareza. Eu espero ser serventia aí para quem ouviu, de ter servido, né, de alguma forma aí para vocês. Coloquem em ação, gente, não deixem os sonhos morrerem, os sonhos engavetados. Eles podem ser realizados, tá? Todo mundo pode realizar seu sonho. Então, que tu comece agora. Hoje vai ser sempre o dia ideal para te começar. Obrigada, tá? Gratidão. Gente, obrigado. Voltamos na próxima semana e este foi mais um Equilibrilho, que é para realmente você manter a sua vida equilibrada e mostrar o brilho que vem de dentro para fora. Deus abençoe e uma ótima semana.